Oi, gente, boa noite. Pessoal, o nosso vídeo aula de hoje é mais um complemento a tudo que a gente já conversou sobre as peças do LPJ, tá? Então eu vou começar um pouquinho ali a nossa matéria de ação processual penal para que vocês consigam se sentir mais seguros quando forem elaborar a peça de vocês, né? Muitos já começaram, alguns já estão terminando, mas para que naquela revisada final vocês se atentem ao que estamos conversando agora, tá? Pessoal, quando temos um inquérito policial, né? O último ato dele é o quê? O relatório final, feito pela autoridade policial. Com isso, a autoridade policial encaminha os autos ao parquê, sendo ele federal ou estadual, a depender da competência. Então, o Ministério Público recebendo esses autos de inquérito policial, ele vai poder o quê? Determinar o arquivamento, ele vai poder oferecer a denúncia, pode pedir a baixa para novas diligências, então ele pede a baixa à autoridade policial para novas diligências, e ainda temos a possibilidade de oferecer o acordo de não persecução penal, tá? Então, o Ministério Público, vamos supor que deseja oferecer a denúncia. Para isso, eu peço que vocês observem o artigo 395 do CPP. O artigo 395 do CPP elenca as hipóteses em que o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa, tá? Então, o primeiro ato ali da ação penal, né? Então, fim daquela parte pré-processual, o primeiro ato da ação penal é o quê? Denúncia, tá? Na denúncia, pessoal, há a possibilidade do juiz rejeitá-la. Então, se você ficou de fazer uma denúncia, você tem que se atentar para que ela não seja rejeitada liminarmente, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o contrário do que diz o artigo 395. O primeiro inciso do 395 diz que o juiz vai rejeitar a denúncia quando ela for inepta. O que quer dizer uma denúncia inepta? Quando ela não contém os requisitos formais. E quais são esses requisitos formais? Os elencados no artigo 41 do CPP, tá? Então, é necessário ali, se você for ver o artigo 41, ele vai dizer que é necessário o nome do acusado, com suas qualificações, todas que se fizerem possíveis, a classificação jurídica do fato, embora o juiz não se vincule à tipificação, mas ele se vincula com os fatos descritos na denúncia. Então, é necessário todos os esclarecimentos do fato, tá? Com todas as suas circunstâncias. É necessário também que na denúncia haja o pedido do quê? Das provas a serem produzidas, tá? Então, vocês vão pegar lá o artigo 41, vocês vão ver, tá bem narradinho ali, tudo que precisa contém aspectos formais a denúncia. Mas não só, a denúncia ela também precisa ter os pressupostos processuais e condição da ação. Aqui a gente tem uma leve discussão se esses requisitos se assemelhariam ali ao processo civil, mas não, tá? Esses requisitos nada mais são do que a gente conseguir ter o quê? Uma punibilidade concreta. Ou seja, eu preciso sim, de fato, ter elementos que possibilitem uma acusação plena. Então, eu não vou trazer ali um fato prescrito. Preciso ter uma punibilidade concreta. Preciso de legitimidade. Então, eu, Ministério Público, preciso ser o legítimo a postular a pretensão acusatória. E o que é essa pretensão acusatória? Se no processo civil nós temos uma inicial em que vai postular algumas coisas aqui, no processo penal, a inicial, sendo a denúncia, ela também vai postular o quê? Uma acusação. Por isso a gente diz que na denúncia há a pretensão acusatória, né? Então, nós temos essa pretensão acusatória, nós precisamos de elementos concretos que possibilitem uma acusação, né? E nós precisamos também, ali no inciso 3º, da tal da justa causa.
que é justa causa? Justa causa nada mais indica do que os elementos suficientes probatórios acerca da autoria e materialidade. Então, embora nessa fase inicial de processo a gente não exija ali um exaurimento probatório, mas a gente precisa, ainda que em uma sede sumária, em sede sumária, nós precisamos de elementos indiciários acerca da autoria e materialidade. Na verdade, a materialidade, o ideal é que seja o quê? Prova da materialidade. Então, indícios suficientes acerca da materialidade. Porque eu não vou ali acusar alguém sem saber se o delito ocorreu ou não, né? Então, é necessário esses elementos aí para o oferecimento da denúncia. Então, atentem, artigo 395 em conjunto com o artigo 41 do CPP, tá? Então, oferecer o Ministério Público a denúncia. Qual que é o próximo ato? O próximo ato é o juiz entender se vai recebê-la ou não, que é o que diz o artigo 395, né? Então, oferecida a denúncia, o juiz poderá rejeitar. Então, o juiz vai decidir aqui o próximo passo em receber ou não essa denúncia. Se ele a receber, ele vai mandar a citação do réu, tá? Então, ele manda citar o réu para que em 10 dias ele responda à acusação. E é essa peça a outra que alguns também ficaram de fazer. Então, na resposta à acusação, nós também precisamos se atentar para o artigo 395. Porque aqui a lógica é outra. Você quer que o juiz rejeite a denúncia, né? Então, o que a gente vai buscar nessa denúncia? Se ela contém esses requisitos do 395. Se não tiver esse requisito 395, o que você vai fazer na tua resposta à acusação? Postular a rejeição. Mas não só. Para a resposta à acusação, depois a gente vai ver que temos o primeiro ato ali, a oferecimento da denúncia. Próximo ato, o juiz decide se rejeita ou recebe. Recebendo, manda citar. Após a citação, nós temos a resposta à acusação. E depois da resposta à acusação, nós temos uma outra fase que vai concluso para o juiz para hipótese de absolvição sumária. Como o próprio nome diz, é uma absolvição que vem antes. O próximo passo é a fase probatória, que é o quê? De audiência. Porque no processo penal, via de regra, as provas são produzidas em audiência, tá? Então, a absolvição sumária é uma fase que vai anteceder essas provas a serem produzidas em juízo. O que significa? Significa que eu tenho a possibilidade de absolver em plenitude o acusado. Mas quando? De acordo com as hipóteses do artigo 397. Então, o que você vai fazer na sua resposta à acusação? É lógico, entre uma absolvição e uma rejeição da denúncia, eu vou ficar com uma absolvição. Por quê? Só para vocês já entenderem, embora não seja nossa matéria, a absolvição sumária faz coisa julgada material. Enquanto a rejeição liminar da denúncia faz coisa julgada formal. Então, é muito melhor uma absolvição do que uma rejeição. Então, você, quando for fazer a sua resposta à acusação, você também deve se atentar ao artigo 397. E lá, quando vocês forem trabalhar com o 397, tem algumas hipóteses ali, quando, por exemplo, falta tipicidade, quando a conduta nitidamente não é típica, etc. Então, alguns assuntos ali de matéria de direito penal que vocês também vão precisar recordar. Então, vocês pegam o artigo 397, vê se está dentro daquelas hipóteses, se você acha alguma falha na denúncia que se encaixa nessas hipóteses e você postula a absolvição sumária. Se, além disso, ou se isso for insuficiente, você vai postular também a rejeição da denúncia. Então, você vai fazer todos esses pedidos ali na sua denúncia, tá?
E se na denúncia a gente pede a produção de prova, inclusive já coloca o rol de testemunha, na resposta à acusação também. Porque é o primeiro momento que você, defesa, está se manifestando nos autos, tá? Gente, é só uma introduçãozinha da matéria de ação penal para que vocês fiquem mais seguros de fazer a peça de vocês, tá bom? Então, beijo e boa sorte aí. Até!